Louvado seja Deus. Abra aí, irmãos, a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Está ali entre os livros da lei. É o último livro da lei. Deuteronômio no capítulo 5. E nós estamos estudando o livro de Deuteronômio na escola bíblica dominical. Hoje tivemos, fomos agraciados. Estávamos estudando o capítulo 3, e Deus falou muito ao nosso coração, através da instrumentalidade da irmã Aline Arantes. Foi muito proveitosa a nossa EBD. O livro de Deuteronômio, no capítulo 5, até o versículo 10, 1 ao 10, 5 de 1 a 10. Melhor, irmãos, vamos ler do 1 até o 15. Vou pedir aos nossos introdutores que não permita que ninguém transite na igreja nesse momento da leitura bíblica, e vou pedir a ajuda dos irmãos. Assentado mesmo como nós estamos, vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos o seguinte, e a gente vai alternando até o versículo 15. Amém? O texto bíblico diz assim: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, na casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu.
porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Até aí, irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, nos alegramos em ti, ó Deus, porque de um modo maravilhoso, Senhor, a tua mão, o teu braço forte, Senhor, o teu poder, tu nos resgataste do Egito, da casa da servidão. Estávamos mortos, ó Deus, em nossos delitos e pecados, mas tu, Senhor, se agradaste, ó Deus, de nós, e tu nos trouxeste, ó Deus, da morte para a vida. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor manifesto na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue vertido na cruz, o sangue que tem poder para nos salvar, o sangue que tem poder para nos curar, o sangue que tem poder para nos libertar de todas as amarras e algemas do pecado, do inimigo das nossas almas. Ó Deus, em o nome de Cristo Jesus, nós, povo teu, ovelhas do teu pastoreio, nos alegramos em reconhecermos e dizermos que nós pertencemos a ti. Somos, ó Deus, pertencentes ao Senhor Jesus. E, ó Deus, nós rogamos a ti, fala aos nossos corações. Nós te oramos, Senhor, rogamos estas coisas em o nome de Cristo Jesus, que nós saiamos deste lugar transformados pela tua santa e bendita palavra, pela tua presença, bendito Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. E, ó Deus, na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu repreendo todo pensamento contrário, toda investida do inimigo das nossas almas contra o povo que aqui está. Caiam por terra em nome de Jesus. Nós, Pai, somos livres em Cristo Jesus para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreve em uma das suas cartas, e ele diz assim: toda escritura inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir o homem de Deus em justiça, o ser humano em justiça. Então, é bem interessante essa parte, porque quando a gente está ali no seminário, a gente estuda sobre a inspiração. A inspiração, ela foi um ato de Deus, assim os teólogos reconhecem, aonde Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou homens e mulheres a escreverem, aquilo que aqui está, aquilo que nós chamamos de cânon sagrado. A Bíblia é o cânon sagrado, e aí Deus inspirou, através desse mover do Espírito Santo, da inspiração, ele inspirou homens a escreverem aquilo que serve para a nossa edificação, a palavra de Deus. Então, para os teólogos, a inspiração, ela finalizou quando foi fechado o cânon sagrado. Quando o último livro do Novo Testamento foi escrito, encerrou-se ali esse mover do Espírito Santo chamado inspiração. Algumas vezes a gente vê, por exemplo, como no estudo da EBD de hoje, a gente pode chegar e falar assim, comentar: puxa vida, a irmã Aline estava inspirada, querendo dizer que houve ali, vamos dizer assim, um mover do Espírito Santo. Mas como a inspiração foi um mover do Espírito Santo para que a palavra chegasse registrada até nós, esse mover do Espírito Santo hoje, de interpretação da palavra, a gente chama dentro da teologia de iluminação. Então, toda vez que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, inspirada por Deus, homens inspirados escreveram a palavra,
e que nós nos debruçamos sobre essa palavra e conseguimos entender aquilo que a palavra precisa falar ao nosso coração, esse movimento é chamado de iluminação. É quando o Espírito de Deus traz luz sobre aquilo que está escrito e ele aplica essa palavra ao nosso coração. Então, esse mover do Espírito Santo é a iluminação. Então, e nós carecemos muito de iluminação. Por quê? O salmista, no Salmo, eu acho que é no 119, versículo 18, ele fala assim: desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. Então, existe uma necessidade de uma iluminação do Espírito Santo de Deus, para que nós deparemos com o texto sagrado e aquilo ali fale ao nosso coração. Desde quando eu frequento, na classe de batismo, naquele primeiro ano de conversão, a minha professora já falava assim: olha só, nós não podemos ler a Bíblia de qualquer forma. Quando nós formos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar pedindo a Deus: olha, Senhor, revela, traz à luz aquilo que o Senhor quer que eu entenda da tua palavra. E aí, isso acontece quando nós, rasgamos o nosso coração e dizemos: Senhor, eu preciso entender a tua palavra, eu quero entender. E Deus vai e traz à luz aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Nós acabamos de ler um texto que é, dentre o texto sagrado, a primeira manifestação de uma interpretação das Escrituras, interpretando as Escrituras. Nós vimos isso com facilidade no Novo Testamento. No Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, Deus, em Cristo Jesus, ele fala assim, muitas vezes ele utiliza essa expressão nos seus ensinamentos: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele está trazendo o quê? Uma interpretação sobre aquilo que já estava escrito. Outras vezes, nas cartas, o apóstolo Paulo vai dar ali um entendimento sobre aquilo que está escrito. O autor de Hebreus, ele lança a luz sobre todo o Velho Testamento e aplica ali os ensinamentos do Velho Testamento para expor que Cristo era o Messias, o prometido de Deus. Então, ele vai fazendo uma interpretação. Mas aqui, muito assim, de forma embrionária, muito assim no princípio, Deuteronômio é o primeiro livro que nós temos, de a Bíblia explicando a própria Bíblia. Por quê? Porque Deuteronômio é uma repetição daquilo que Moisés já havia escrito nos 4 livros anteriores. Tem 3 discursos, a gente falou isso na introdução quando fizemos a introdução da escola bíblica. Ele tem 3 discursos, 3 apêndices. E no primeiro discurso, que é onde nós estamos, ele vai falar dos feitos, daquilo que Deus tinha feito no meio do povo. E aqui, melhor dizendo, o primeiro discurso já passou, é até o versículo 43 do capítulo 4. Aqui ele está no segundo discurso, é onde ele vai firmar a lei no coração do povo. E existe algo na lei aqui que é essencial. Se você for um pouquinho adiante, aí na sua Bíblia, capítulo 6, versículo 5, melhor dizendo, começando ali no 4, ele vai falar o que Jesus chama de o maior de todos os mandamentos. Ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E aí no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, este é o maior mandamento. E o maior mandamento, nós acabamos de ler ele nos 15 versículos anteriores do capítulo 5, de como nós nos relacionamos com Deus. E, através desse texto, esmiuçado ali, nos 15 versículos que nós acabamos de ler no capítulo 5. Eu acho muito interessante esse versículo.
esse versículo, eu transformei ele numa âncora para a minha vida. Eu sei que hoje o e-mail já é um meio de comunicação tanto quanto defasado. E-mail hoje a gente, muitas vezes, só serve para a gente ter o trabalho de jogar no lixo, né? Tanta coisa assim, improdutiva que chega nos nossos e-mails. Mas, idos aí talvez dos anos 2000, quando o e-mail estava bombando, que era ainda um meio de comunicação mais rápido, hoje em dia, por exemplo, a gente tem como alternativa as mensagens de aplicativos como o WhatsApp, Telegram, e a gente vai assim numa dinâmica muito maior na comunicação do que o próprio e-mail. Mas na época no início dos anos 2000, quando o e-mail estava assim, e a gente precisava criar um e-mail, e eu coloquei esse versículo no e-mail que eu criei como uma âncora, como um norte a seguir. Como assim, se um dia eu sair daquilo que Deus tem como propósito para a minha vida, eu vou ter esse versículo para me lembrar todos os meus dias qual é o propósito da minha vida. Amar ao Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força. E aí o que eu fiz? No e-mail que eu criei, eu coloquei uma sigla. E a sigla, se você quer saber o meu e-mail, é só olhar para esse texto. É ASDCAF. Amarás ao Senhor Deus, coração, alma e força. Para mim, isso serviu como um norte, irmãos, quando o vento viesse a bater. E eu vou dizer, o vento bate na casa de todo mundo. E bate com força. Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, ele diz assim, olha, a quem eu assemelharei ao homem que ouve essas minhas palavras, eu vou assemelhar ele àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não se abalou, porque ela estava sobre a rocha. E aqui eu vou semelhar ao homem que ouve estas minhas palavras e as não pratica, ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E veio o vento, e bateu a tempestade, com ímpeto sobre aquela casa. E foi grande a ruína daquela casa, porque ela estava construída sobre a areia. Destas palavras de Cristo Jesus, a gente tira o seguinte, que é uma coisa líquida e certa, que o vento, a tempestade, ela vem tanto para um quanto para outro. Esteja você alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, ou esteja diferente, alicerçado a sua vida sobre a areia, você não está observando direito a palavra. Mas o que existe de certo? É que o vento um dia vem sobre a nossa casa e bate com ímpeto. Então, para o dia que bateu com ímpeto, para mim foi grande diferença ter essa âncora, para mim, para me nortear. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Então isso para mim e para você deve ser assim um norte. Guarda aí essa sigla, que você já vai guardar o e-mail do pastor, ASDCAF. E aí você pode criar qualquer provedor de e-mail que vai estar lá, ASDCAF. O texto que nós acabamos de ler, ele destrincha, ele esmiuça como é esse amor que nós devemos ter para Deus. Versículo 5, lá no capítulo 5, lá no versículo 7, ele começa dizendo como é que nós vamos manifestar este amor a Ele. Irmãos, antes de começar, traçar aqui os 4 pontos que nós precisamos desenvolver na nossa meditação. É importante a gente frisar que nós estamos no ano da consagração. Então vamos falar junto? Ano da consagração.
Então, ano da consagração. Nós precisamos nos consagrar a Deus. Nós precisamos nos separar deste mundo para sermos único e exclusivos de Deus. É disso que esse texto está falando. Amarás, versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. O nosso Deus é único. A gente volta lá para o versículo 6, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz: Ouve, pois, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Então, Deus, Ele quer ser o único na minha vida. Deus quer ser o único na sua vida. Nós olhamos para a história do povo de Israel e nós entendemos que o povo de Israel tinha isso aqui ao pé da letra, mas não é verdade. Muitas vezes nós olhamos para a nossa história e entendemos que nós temos isso aqui ao pé da letra, mas muitas vezes também isso não é verdade. Vou dar um exemplo. Quem está fazendo a leitura do Clube de Leitura Bíblico, a leitura bíblica em 2 anos, nós estamos lendo a história de Davi. E é muito interessante na história de Davi, nós passamos recentemente sobre essa parte da história, onde Davi está fugindo de Samuel, melhor dizendo, de Saul. Davi está fugindo do rei Saul, e Saul está ali com o intento de matar. Então ele já estava casado com a filha do rei, ele estava na sua casa, e ele recebe informação pela filha do rei, Mical, que o pai intentava mandar alguém ali para o matar. E ele foge, dali. E nesse episódio em que ele foge, diz o texto assim: E Mical colocou no lugar de Davi, ali onde ele deveria estar deitado, um ídolo do lar. Irmãos, por que alguém no povo de Israel, por que alguém da família real, por que alguém no meio daquele povo que foi separado por Deus, teria um ídolo do lar? Mas era fato e realidade. O povo, ou melhor dizendo, o texto bíblico diz que Mical, no lugar de Davi, Davi fugiu, Davi, meteu o pé, saiu, pela direita, tal qual o leão da montanha, correndo, porque Saul queria o matar. E Mical, disfarçando ali a situação, colocou um ídolo do lar, e jogou ali a coberta por cima para que quem passasse por ali pensasse que Davi estaria dormindo naquela cama ainda. Irmãos, por que alguém da família real, por que alguém do povo de Israel teria um ídolo do lar, sabendo que o Senhor é único, sabendo que Deus é zeloso, sabendo que Ele tem ciúmes de nós? E aí você pensa assim, talvez o povo de Israel estivesse ainda um pouco disperso, mas isso não acontece hoje, irmãos, acontece. Muitas vezes nós fazemos ídolos de situações, coisas e pessoas que estão à nossa volta. Quando eu chego e falo assim, olha, meu filho, minha vida, eu estou estabelecendo o meu filho como um ídolo no meu lar. Estão entendendo a seriedade disso, irmãos? Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu filho na medida que ele precisa ser amado. Amém? Esta é a medida. Quando eu amo a Deus sobre tudo na minha vida, eu vou conseguir distribuir a minha vida, o amor adequado e correto para tudo. Se eu chego e falo assim, olha, meu casamento é tudo para mim. Irmãos, tudo para você é o Senhor teu Deus. Porque mesmo o teu casamento, que é algo muito importante, precisa estar abaixo do amor que você tem para Deus. Porque se você amar
Deus na medida correta, você vai amar o seu cônjuge na medida adequada. Amém, irmãos? Então eu preciso entender isso e colocar as coisas no lugar. Tem gente idolatrando o trabalho, tem gente idolatrando posições dentro da casa de Deus, tem gente idolatrando as mais diversas situações, porque colocam aquilo ali acima do seu relacionamento com Deus. O Senhor teu Deus é único. Eu preciso olhar para tudo isso, irmãos, e pedir sabedoria a Ele, para que eu possa o amar acima de todas as coisas na minha vida. Porque quando eu estiver amando a Deus acima de tudo, eu vou estar amando cada coisa na medida que Deus tem para a minha vida. Eu vou estar amando cada coisa, inclusive a mim mesmo, na medida que Deus tem para nós, na melhor medida relacional possível. Versículo 7, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu preciso estabelecer o meu amor. Nós precisamos estabelecer o nosso amor a Deus, sobre tudo que está à nossa volta. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. É interessante esse versículo, coloca para a gente, Vitor, o versículo 5 do capítulo 6, porque ele estabelece a tricotomia na natureza humana. Coração, alma e força é uma representatividade direta de espírito, alma e corpo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Toda vez que você ouvir na palavra de Deus, coração está ligado ao espírito do ser humano. O ser humano, conforme a gente tem no versículo básico lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Então essa é a natureza tripartite, três partes do ser humano: espírito, alma e corpo. E toda vez que você ouve a palavra coração, está indicando o seu espírito. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu ser, com o teu espírito, coração. De toda a tua alma, a alma é a psique. A alma é a sede das emoções e da razão. A alma é onde nós manifestamos vontade e entendimento. Então, toda a tua alma e de toda a tua força é o corpo. Então, está ali presente, a natureza tripartite do ser humano. Então, com todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, nós precisamos devotar esse amor a Ele. Irmãos, e que grande diferença isso vai fazer para as nossas vidas. Vamos ver aqui, versículo 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás. Irmãos, além de não fazer imagem, nós não podemos adorá-las. Nós não podemos nos prostrar a essas imagens. Nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, isso é real para os nossos dias. A iniquidade que é visitada, a iniquidade dos pais que é visitada nos filhos, até terceira e quarta geração. Até que chega uma geração aonde nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus e tratamos daquelas mazelas cometidas pelos nossos pais de uma forma adequada, confessando, renunciando, lançando aos pés da cruz de Cristo, e aquela maldição hereditária, ela é quebrada, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Isso não está escrito na palavra à toa. Mas glórias a Deus pela tua vida, porque na tua vida
essas iniquidades foram quebradas. Amém? Confissão, irmãos, é algo poderoso diante de Cristo. No reino de Deus, confissão, perdão de pecados, é algo assim sobrenatural. Nós vemos resultados sobrenaturais quando isso acontece. Versículo 9. Não as adorarás, nem lhes darás culto, visito a iniquidade. Versículo 10. Irmãos, nós estamos prestes a viver esse versículo 10. Porque nós falamos muito de maldição hereditária, mas nós vamos começar a ver bênçãos hereditárias numa igreja lavada e remida pelo sangue vertido na cruz. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A tua descendência é uma descendência abençoada. A tua descendência é uma descendência que vai ser tratada por Deus. A tua descendência é uma descendência que vai viver as promessas estabelecidas por Deus. Visito com misericórdia e bondade até 1000 gerações, porque você, homem de Deus, porque você, mulher de Deus, entendeu que o Senhor Jesus Cristo era o melhor para a tua vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Visito com misericórdia até 1000 gerações. Isso, irmãos, é bênção hereditária. A tua descendência é abençoada, porque você tomou um posicionamento diante de Deus. Quando você estiver em oração pela tua casa, clame a Deus por essa palavra, que ela se cumpra no seio da tua família, amém? Senhor, foste tu quem falaste na tua palavra. Eu visito com misericórdia até 1000 gerações. Chama essa palavra para a tua vida, para a tua família. Até 1000 gerações depois de mim vai ser abençoado, hein? Como promessa de Deus, com misericórdia. Amém? Bondade de Deus sobre a minha descendência, sobre a tua descendência. Glórias a Deus. Versículo 11. Então, para a gente estabelecer aqui os pontos, né? Então, não terás outros deuses, Deus é único, Ele precisa que nós estabeleçamos amor acima de tudo. Todo o teu ser, coração, espírito, alma e corpo, coração, alma e todas as nossas forças. Nós não vamos levantar ídolos, seja ele de que tipo for, porque nosso amor vai estar todo devotado a Deus. Aí ele chama a atenção para mais um ponto, o terceiro ponto desse relacionamento com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Irmãos, isso é muito importante e assim pouco observado por nós, povo de Deus. O povo de Israel, até hoje, nós não temos uma certeza, uma convicção, os estudiosos, aqueles que se debruçaram sobre a questão, não têm uma certeza, assim, uma convicção formada sobre a pronúncia do tetragrama sagrado. O nome de Deus, ele é formado por 4 letras no hebraico. Aquele que ele fala a Moisés, eu sou, né? A maioria das transliterações fazem transliteração para a palavra Iavé. Mas até hoje não existe uma convicção. Por quê? Porque por esse mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, toda vez que o texto sagrado era lido numa sinagoga, o que eles faziam?
eles falavam assim: ouve, pois, ó Israel. Aí quando vinha a palavra Yahvé, eles faziam uma pausa, um silêncio. Aquela pausa, aquele silêncio, indicava que ali estava o nome de Deus. Nem na leitura sagrada eles ousavam pronunciar o nome Yahvé. Nem na leitura. E aí eles faziam aquela pausa. Era mais ou menos assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta. 4. Ouve, Israel. Aí fazia a pausa. Aí ele continuava: nosso Deus é o único Senhor. Então eles não faziam a pronúncia do nome de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas originalmente o alfabeto hebraico, ele não tinha vogais. Então, depois que o povo de Israel, mas pelo uso e assim a língua fluía no meio do povo, eles não sentiam a necessidade de vogais. Então, eles só tinham ali as consoantes, a palavra formada ali pelo costume. Mas quando o povo foi para o cativeiro babilônico, ele perdeu um pouco o contato com a língua materna e começou a falar ali o aramaico, uma língua já assim misturada com a língua da terra para onde eles foram. E em resgate ao idioma deles original, que é o hebraico, eles chamaram os chamados massoretas e fizeram os sinais massoréticos, né, embaixo ali do texto sagrado, e eles foram colocando vogais para que o povo que estava, vamos dizer assim, a nova geração que estava vindo, soubesse ali o que estava, a pronúncia correta da palavra. Então você vê os sinais massoréticos introduzidos no alfabeto para que as gerações seguintes tivessem conhecimento daquilo que estava sendo, daquilo que estava escrito, eles conseguissem ter contato e leitura, porque antes não era necessário, porque era uma língua bem fluida no meio do povo. Depois do cativeiro, foi preciso desse trabalho dos massoretas. E essas vogais que foram introduzidas ali embaixo do texto, ficaram chamados como sinais massoréticos. Mas os massoretas mesmos tiveram dificuldades de introduzir quando se era falado o povo, o nome de Deus, porque não se era pronunciado, olha, há muito tempo. Então, o tetragrama sagrado ficou assim, esse questionamento, esta falta de convicção, mesmo entre aqueles que se aprofundavam no estudo para saber qual era a pronúncia correta daquelas 4 consoantes que formavam o nome de Deus. Yahvé, Jeová, existem várias versões sobre a situação. Irmãos, tudo isso eu falei para que os irmãos entendam o zelo que de um determinado momento da história, aquele povo tinha com o nome de Deus. E muitas vezes, nós estamos chamando o nome de Deus por qualquer coisa. No meu tempo da juventude, existia um jargão muito falado, pessoal, qualquer coisa que acontecia diante de nós, a gente falava assim: Jesus toma conta. E ficava aquela coisa, acontecia uma coisa banal, Jesus toma conta. E a gente muitas vezes não entende que nós estamos chamando a pessoa de Jesus, ou o Espírito Santo, ou mesmo Deus Pai, para uma situação que é corriqueira, que é banal. Às vezes nós estamos jogando, nos divertindo, e a gente pede ali: Senhor, me ajuda, por uma coisa banal, porque nós queremos ser os vitoriosos, naquela brincadeira que estamos fazendo, e não discernimos quão maravilhoso é este nome. Quão maravilhoso, irmãos, há poder no nome de Cristo Jesus. Você entende isso? É um nome que está sobre todo nome. É um nome sobre o qual toda língua confessará, todo joelho
vai se dobrar diante do nome de Jesus. Então não é qualquer nome. Nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter respeito, nós precisamos tratar de forma adequada o nome de Jesus. Irmãos, isso revela da sua parte, revela da minha parte, temor, um respeito, uma reverência. A diferença entre medo e respeito é exatamente essa. É essa sensação de presença. Quando eu tenho medo dos meus pais, na frente deles, eu não faço aquilo que ele já me determinou que não posso fazer. Mas quando eu tenho medo e não tenho respeito, eles não estão presentes, eu faço. Por quê? Porque não existe respeito pelos meus pais, existe apenas o quê? Um temor, um medo. E aí, diante deles, eu não faço porque eu tenho esse medo. Mas quando eu não estou na presença deles, eu vou fazer. Assim é mais ou menos o nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos temor de Deus, nós não fazemos, irmãos. Por quê? Porque mesmo quando nos falta aquela sensação de que Ele está presente, e Ele está presente em todo o tempo na nossa vida, mas mesmo quando nos falta essa convicção, essa sensação de presença constante, nós não vamos fazer porque nós temos o temor do nome do Senhor sobre nós. E aí nós não enveredamos por aquele caminho. Então, temor é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Sobretudo porque ele diz o seguinte: ele não vai ter por inocente aquele que toma o nome do Senhor em vão. Então eu e você precisamos andar assim com todo respeito. Senhor, coloca uma trava na minha boca, coloca um vigia, de forma que eu não use de forma banal o teu nome, de forma que eu não use de qualquer forma. E mais, irmãos, nós vimos de uma herança, isso já é um parêntese que eu quero abrir aqui, que eu já assim estou para falar com a igreja já há algum tempo, porque isso tem me incomodado. Nós vimos de uma herança, onde o país ele tem como religião oficial outra religião, que não é a religião protestante. E nessa religião eles adoram imagens e santos, entre aspas, e santas. E nós temos assim um legado que nós temos que nos apartar, nos afastar dele. Muitas vezes, eu que estou aqui com 30 anos de evangelho, você que já tem 10, 20, 30, ainda quando nos abismamos com alguma coisa, nós nos expressamos assim: nossa! E não existe mais na sua vida e na minha vida nossa. Existe só apenas o nosso Senhor. Amém? Estão entendendo? Então, irmãos, eu preciso vigiar com relação a isso, porque na sua vida, na minha vida, não existe mais o nossa, é só o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Espírito Santo que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nossa precisa ser extirpado do nosso vocabulário e da nossa boca. Amém? E, irmãos, vigia, porque eu estou falando isso para mim e estou falando isso para você. E tenho observado isso nas mais diversas pessoas, e eu não estou falando do povo lá fora não, eu estou falando daqui de dentro. Então, faça essa oração: Senhor, coloca uma trava na minha boca, coloca uma sentinela, uma vigia. Quando eu falar, opa, eu coloco no masculino, nosso Senhor. Quero me espantar com alguma coisa, para não arriscar, muda a expressão, fala assim, ó, uau, é mais garantido. Então, o nome do Senhor precisa ser reverenciado, o nome que está sobre todo nome, o nome que todo joelho se dobrará, o nome que toda língua confessará.
ele precisa ser reverenciado. Não banalizemos o nome do nosso Deus. Amém? Estejamos falando de quem quer que seja, na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, na pessoa do Deus Espírito Santo. Não banalize, né? 3 pessoas, uma única essência. Não banalizemos o nome de Deus. Para a gente finalizar, versículo 12, ele diz a cereja do bolo no que diz respeito a relacionamento com Deus. Guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Coloca até o versículo 15. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Irmãos, este é um daqueles mandamentos que ele estabelece como um estatuto perpétuo para todas as gerações. E aí você vai me dizer assim, mas pastor, nós não guardamos o sábado. Nós precisamos entender o cerne da questão. Nós não guardamos o sábado. E nem tampouco o domingo. Embora a gente utilize do domingo, estabelecido como dia preferencial de folga para todos os trabalhadores na nossa sociedade, nós não guardamos o domingo, porque a gente reconhece, por exemplo, quem trabalha de plantão por escala precisa trabalhar no domingo. Então esse não vai estar transgredindo mandamento nenhum se nós observarmos o cerne da questão. O que é a questão aqui? É você estabelecer, primeiramente, um período de descanso. Todo trabalhador precisa de um período de descanso. E de você utilizar esse período de descanso para estar na presença de Deus. Nós temos uma facilidade enorme hoje, né, dada a jornada que a gente tem de trabalho, uma jornada limitada. É verdade que a vida está sendo assim, para todos nós, muito corrida. Mas, irmãos, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. O cerne desse mandamento é você estabelecer um tempo de devocional para você se relacionar com Deus. Um tempo de devocional para que você tenha crescimento na sua intimidade com Deus. Um tempo relacional para que você possa ter um momento de solitude. É você e Deus. Isso, irmãos, é o cerne desse mandamento de guardar o sábado. Vitor, coloca para a gente Colossenses capítulo 2, versículo 14. Não, começa do 13 ali, por gentileza. Colossenses 2, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo esclarece aos crentes de Colosso. Ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Juntamente com Ele. E aí ele continua, perdoando todos os vossos delitos. Agora o que vem no 14, irmãos, assim, me arrebata. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, qual era o escrito de dívida que existia contra nós? Existia uma dívida. Em Adão nós pecamos.
Em Adão nós já nascemos com o pecado original. Em Adão nós estávamos afastados da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele nos deu vida, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Aí o que ele diz que aconteceu quando nós saímos do império das trevas e chegamos aqui no reino do Filho do seu amor? Versículo próximo. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Cristo é mais do que vencedor. Amém? Versículo seguinte. Agora, ninguém mais pode nos trazer acusação sobre julgamento, sobre comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Por quê? Porque estas coisas, ele explica no versículo seguinte, porque tudo isso, festas, comidas, bebidas, lua nova, sábados, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você pertence a Cristo. Você é igreja de Deus, você é corpo de Cristo. Amém? Então, ninguém traga acusação ou julgamento sobre festas, comidas, lua nova ou sábados. Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo isso e nos trouxe um novo entendimento. E qual é o entendimento que eu tenho em relação, voltemos agora para o texto que ele diz, versículo 12, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Ele está dizendo para você e para mim, homem de Deus do século 21, que nós, em Cristo Jesus, precisamos continuar guardando o quê? Um tempo para Deus. Eu e você precisamos, com todas as nossas forças, nos dirigirmos a um momento devocional para Deus. E isso, irmãos, não pode ser feito apenas em um dia. Isso tem que ser feito na sua existência. Talvez você chegue, pastor, eu gasto 2 horas na condução para ir para o meu trabalho. Eu gasto 2 horas para voltar. Eu não tenho tempo. Irmão, talvez esse tempo da condução seja o teu tempo do devocional. Amém? Você chega e fala assim, pastor, eu não tenho... Irmãos, eu me lembro quando eu estava na faculdade de Direito, uma colega chegou para mim e perguntou assim, ô Carlos, eu vejo que você é uma pessoa assim, aplicada, dedicada, como é que você faz? Qual é a tua metodologia de estudo? Aí eu falei com ela aquilo que eu tinha como metodologia, que eu aprendi quando estava no quartel. Aí eu falei assim para ela, aproveita o horário que eu tenho livre. Você tem horário livre? Tenho. De 0 às 4 da manhã eu não faço nada. Irmãos, se você quiser ter comunhão com Deus, se você quiser viver as promessas contidas nessa palavra, você vai ter que investir tempo com Deus. Talvez seja o tempo livre de 0 às 4 da manhã. Talvez Deus esteja te incomodando, acordando às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, para que você entre em oração, em comunhão com Ele, para que você esteja ali intercedendo sobre a vida de alguém. Falando sobre isso, ao final dessa mensagem, nós vamos interceder sobre a vida de alguém. Nós, como igreja de Deus, fecha o parênteses. E nós precisamos investir tempo de qualidade com Deus. Irmãos, você não gasta tempo com Deus, você investe tempo com Deus. Tempo na presença de Deus é um investimento. Por quê? Porque aquilo ali traz retorno. As promessas estão aqui para que nós vivamos todas elas. Então eu e você precisamos investir tempo relacional com Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, a nossa vida é transformada. Quando nós estamos na presença de Deus,
a nossa família é transformada. Quando nós estamos na presença de Deus, aqueles que estão à nossa volta, no nosso local de trabalho, são transformados. Quando nós estamos na presença de Deus, as situações que nós estamos vivenciando são transformadas. Vemos coisas sobrenaturais acontecer, vemos algo que só Deus poderia realizar acontecendo, porque estamos na presença de Deus, porque estamos investindo tempo na presença de Deus. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, é um tempo com qualidade, é um tempo com diferencial sobre as nossas vidas. É um tempo que Deus tem assim transformado os nossos corações, porque resolvemos investir tempo na presença de Deus. Então esse mandamento tem um cerne que ele atravessa os séculos e gerações e chega à sua vida hoje. Guarde um tempo para estar na presença de Deus. Guarde um tempo para ler a palavra de Deus. Guarde um tempo para estar buscando a face de Deus em oração. Guarde um tempo para estar na casa de Deus em comunhão com o corpo. Irmãos, isso é fundamental para a tua vida. Quando Deus inseriu o povo, estava para inserir o povo na terra de Canaã, ele falou assim: olha, ouve Israel esses estatutos e juízos. Aquilo que está decretado por Deus é preciso ser observado. E nós precisamos aproveitar esta interpretação feita por Moisés, aperfeiçoada por Cristo Jesus, e investirmos tempo na presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem acrescenta, irmãos? É Ele. Não é a força do teu braço, não é a tua destreza, não é a tua capacidade e habilidade, mas é Ele quem acrescenta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, 4 são os primeiros 4 mandamentos que vão assim destrinchar esse maior mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então isso está ali, dirigido nos 4 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus, Ele é único. Não fazer imagem, ter cuidado e zelo pelo nome do Senhor. É o nome que está sobre todo nome. É um nome lindo, irmãos. É o nome que precisa ser amado, adorado. Há poder no nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, cadeias se quebram. Diante do nome de Jesus, Satanás é derrotado, demônios são expulsos, correntes são quebradas. Há poder no nome. Vamos ter a devida reverência para com o nome do nosso Deus. E vamos ter tempo, investir tempo relacional com Deus. Isso, irmãos, é o que Ele quer de nós. Em outra oportunidade, vamos falar dos outros 6 mandamentos, que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, que é tão importante quanto o primeiro mandamento, porque Jesus Cristo resume toda a lei nestes 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Irmãos, como é bom
tempo que a gente passa juntos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, vou chamar aqui um ministério de louvor, para a gente exaltar o nome do Senhor Jesus.